Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O objetivo aqui é mostrar uma modulação chamada de bipolar. Basicamente, a gente vai utilizar o software PSIM, né? Esse software que eu estou aberto aqui, né? Eu já fiz a montagem para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente demoraria muito montando peça por peça. Eu vou fazer uma explanação geral e depois a gente simula para ver as formas de onda. Então, basicamente, nós temos aqui um inversor, né, uma ponte, né, uma chamada também de ponte H. Como é um inversor monofásico, a gente tem quatro MOSFETs, quatro chaves, né, nessa ponte. Se fosse trifásico, nós teríamos 6. Veja, eu tenho S1 e S3 sendo um braço da minha ponte, e S2 e S4 sendo o outro braço. Eu coloquei aqui os conectores, ó, para diminuir o número de traços aqui de linhas da simulação. Então, basicamente, a gente tem aqui o circuito de potência. Veja que nós temos uma fonte, deixa eu aproximar aqui para melhorar. A gente tem uma fonte CC de 350 volts, né, que é a minha fonte que alimenta, né, o inversor. Seria o meu elo CC. Daí, ó, entre as conexões da chave de um braço e da chave de outro braço, é ligado a minha carga. Só que, né, basicamente foi utilizado um filtro entre a resistência de carga aqui, né, que eu coloquei aqui uma carga RL, e a saída do meu inversor foi colocado um filtro LC. Veja, eu tenho um indutor e um capacitor. Foi colocado aqui, né, uma resistência em série com os indutores, justamente para deixar aí a simulação mais próxima, né, do que seria um indutor real, porque o indutor tem uma resistência em série, né? Nesse caso aqui foi uma resistência bem baixa mesmo, porque é do filtro, porém aqui, né, eu coloquei uma resistência maior, considerando que seria a minha carga conectada na saída do inversor. Então nós temos o inversor sem o filtro, né, nós normalmente temos um sinal de onda quadrada. Né? Esse sinal de onda quadrada ele tem um pico de mais VCC e um semiciclo negativo de menos VCC. S1 e S4 operam no ciclo positivo, gerando mais aqui, menos aqui. E S2 e S3 operam no ciclo negativo, gerando menos em cima e mais embaixo. Então nós teríamos o sinal de onda quadrada com a amplitude da alimentação do LCC. Porém, colocando um filtro que pode ser L, né, ou pode ser LC, como o caso aqui, ou LCL. Né, depende muito da aplicação. Né? Se aqui fosse uma aplicação para sistemas fotovoltaicos, é bem comum de ser utilizado o filtro L ou, né, o filtro LCL, né, um filtro de terceira ordem. No nosso caso aqui a gente está usando um filtro de segunda ordem, um filtro LC. Certo? Então esse filtro, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse sinal, né, em um sinal senoidal. Né? Vai filtrar as frequências, as altas frequências, e vai deixar passar só as frequências aí na faixa da frequência da rede, né, que é o nosso objetivo. Veja que aqui, ó, nessa parte de baixo eu tenho meu circuito de controle. Lembrando que nessa simulação eu não vou considerar malha de controle em malha fechada. Então a gente tem aqui uma mera simulação em malha aberta. Eu tenho aqui esse circuito de controle, que seria basicamente apenas um modulador PWM. Veja que nós temos aqui um comparador de tensão. Esse comparador está recebendo o sinal triangular. Ó, vou dar 2 cliques aqui para a gente visualizar os parâmetros. Eu coloquei uma frequência de 1800 Hz, um duty cycle de meio, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, e um offset de -1 e um pica-pico de 2. O que eu vou gerar aqui? Eu vou estar gerando um sinal triangular, que é o tipicamente utilizado, né, para inversores. O sinal da portadora, né, eu chamei de PTD, representando aqui o sinal da portadora. O sinal da portadora é um sinal triangular que vai variar de -1 a +1, certo? Então esse sinal é o sinal da portadora. Esse sinal é o sinal do modulador. Né? Veja que eu tenho um circuito modulador em PWM, né? Modulador em largura de pulso. A saída do meu comparador já é o meu sinal PWM.
né? Porém, para que eu tenha o sinal modulado, eu preciso de uma portadora e de um sinal modulador. O sinal modulador é basicamente o meu sinal senoidal. Esse sinal senoidal, eu estou considerando aqui que eu quero produzir um sinal de 180 aproximadamente de pico, né, ou 127 volts RMS. Então eu coloquei aqui 179.6, que é o pico, e a frequência de 60 Hz. Então esse sinal aqui é a minha ação de controle, né? Se eu tivesse malha fechada, viria uma ação de controle aqui que iria definir aqui a minha referência, o meu valor de referência, para que, né, eu tivesse o meu sinal aqui na saída do meu filtro. Veja que é interessante notar que nós estamos trabalhando na escala nominal. Eu coloquei aqui, ó, 79.6. Então, os valores no mundo real são os mesmos valores que eu coloquei aqui no meu sinal modulador. Né? Por que isso? Porque eu posso fazer isso. Tipicamente, nós temos microcontroladores, né, fazendo esse controle. Então, usando o microcontrolador, eu posso trabalhar com os valores nominais reais, porém lá dentro, né, do microcontrolador, né, fazendo as conversões necessárias. Então, nesse caso aqui, eu tive que colocar um fator de conversão de 1 para 350. Por quê? Porque a gente basicamente tem um sinal, né, de alimentação aqui, ó, no elo CC, de alimentação da minha ponte de 350. Então, se a saída do meu PWM tiver 100% em 1, eu vou ter um sinal aqui de mais 350 e menos 350, né, a todo instante. Então, passando num filtro, eu teria um sinal de 350 de pico. Porém, né, eu vou varrer aqui o semiciclo positivo e negativo de 0 a 100% de largura de pulso. Então, né, isso aqui é basicamente um peso, né, uma conversão, um fator de conversão. E veja que, nesse caso, para conseguir 180, eu estou com 350 aqui alimentando meu barramento CC. Né? Por quê? Porque eu preciso de tensão para conseguir impor, né, o sinal aqui de saída. Principalmente se eu tivesse com a rede conectada, né? Se eu tivesse com o sistema conectado na rede, eu preciso vencer aqui a impedância do filtro e impor corrente com um sinal variável. Então, foi considerado aqui 350. Se a gente estivesse trabalhando com 220 aqui de sinal de referência, né, tipicamente nós teríamos aqui entre 500 e 550 volts para produzir um sinal ali dentro de uma faixa bem aceitável aí, né, de controle. Principalmente se nós estivéssemos considerando aqui a presença de uma rede, como acontece nos inversores fotovoltaicos, né? Porque a gente tem a rede de alimentação, né? Você tem um sistema conectado diretamente na rede. Ok, então esse sinal, veja, 179, ele vai, né, basicamente pegar praticamente a metade, né? A metade dessa faixa de 350. Então, quando eu estiver no pico aqui de 180, eu vou estar pouco mais da metade de 50% no semiciclo positivo e depois 50% no semiciclo negativo. Certo? Então, basicamente é isso. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou colocar aqui para simular. Veja que eu coloquei aqui, ó. Vou até fechar isso aqui primeiramente. Eu coloquei aqui em Simulation Control. Eu coloquei um time step, né, um passo de cálculo aí de 1 micro. E uma simulação, ele vai construir aqui as formas de onda em 200 milissegundos. Como a gente está trabalhando com 60 Hz, né? 60 Hz é 16,67 milissegundos um período completo. Então a gente vai ter aí pouco mais de 10 períodos aqui nesse intervalo, né, do sinal de saída. Então vou colocar aqui para simular. A primeira coisa que eu vou buscar é o sinal de referência. Então vou pegar meu sinal VRF e também vou pegar o meu sinal de saída para comparar esses dois sinais. Veja que o meu sinal VRF ele está nos valores nominais, né? Então o meu sinal de saída eu posso comparar com ele. E vou colocar também a corrente, só que a corrente de saída, o Iout, eu vou multiplicar por 10 porque o valor dela é pequeno, né? Para a gente visualizar melhor aqui. Então vou colocar a corrente e deixa eu ver aqui, ficou faltando a tensão de saída, né? Então vou colocar a tensão de saída.
Beleza. Veja que eu vou dar uma aproximada aqui para melhorar. Veja que a gente tem o sinal de saída é o meu sinal verde. Posso até mudar aqui, ó, dando 2 cliques aqui na parte de cima do gráfico. A gente vem aqui, ó, vamos passar tudo para a espessura da linha, né, de 2 vezes. Vamos pegar aqui e passar para 2 para ficar melhor aqui a visualização de todo mundo. E a corrente aqui, ó, perdão, a tensão, eu vou mudar de cor. Eu vou colocar uma cor, vou colocar um roxo aqui para ficar melhor. Veja que nem ficou melhor, né? Vamos voltar para o verde aqui. Eu achei que ia ficar melhor. Pegar o verde aqui novamente. Veja que a gente tem, né, o sinal de referência, o meu sinal vermelho. Ele está próximo de 200 volts, né? Tá bem próximo, a gente aproximar aqui, ó. Ele está indo ali realmente em 180, né? E o sinal verde, ele está seguindo o sinal vermelho, né? Lembrando que o sinal verde é meu sinal de saída. Então, veja que a gente está em malha aberta. Eu tenho que lembrar que eu não tenho controle. Eu simplesmente estou modulando um inversor, né? Uma ponte de potência e passando por um filtro. Então, eu tenho o sinal verde, que é o meu sinal de saída, seguindo o sinal de referência. Né? Aqui no início a gente exclui, né? Porque é o transitório, né? A hora da energização. Então, outro detalhe importante que a gente pode perceber, né? A corrente que ficou maior um pouco, né? É porque eu multipliquei por 100. A gente pode até vir aqui, ó, e eu colocar 10, porque ficou grande demais, né? Melhorou. Ele mudou de cor aqui. Vamos voltar, colocar o azul com espessura de 2 a linha. Veja que a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Essa corrente é a corrente saída. Por quê? Porque eu tenho um filtro, né? Esse filtro está atrasando a corrente, né? Então eu tenho um defasamento, né? Isso é normal. Lembrando que eu estou em malha aberta, né? Eu não estou em malha fechada. Então eu tenho a corrente sendo produzida senoidal, a tensão seguindo a referência. Veja que a tensão ela tem uma ondulação, né? Mas eu estou fazendo uma modulação em PWM. Eu estou modulando, né, o meu sinal de saída na entrada do filtro e saída do inversor em largura de pulso, usando a modulação do tipo bipolar. Nesse caso aqui, eu estou usando 1800 Hz, né, 1,8 kHz. Não é uma frequência alta, né, é uma frequência relativamente baixa. A gente poderia trabalhar aí com 10K, 20K, né? Tem aplicações aí que trabalham até com mais de 20K em inversores. Então, é um valor relativamente baixo, né? Esse 1800 aqui. Por que foi colocado? Foi colocado aqui para visualizar melhor, para a gente poder visualizar dentro de um período do sinal de 60 Hz. Vou colocar aqui 18.000. E vou pedir para simular novamente. Vou aumentar 10 vezes o valor da portadora. Veja que agora, ó, depois de aumentar 10 vezes, o sinal de saída, que é o sinal verde, ele ficou liso, né? Veja que ele ficou bem mais filtrado. Por quê? Porque eu aumentei a frequência. E quanto maior a frequência, né, nesse caso, menor o tamanho do filtro. Frequências, a gente não usa frequências baixas porque eu teria filtros muito grandes, né? Principalmente o indutor, né? Quanto menor a frequência, maior a quantidade de material magnético. Então, o sinal ficou liso praticamente. Né? Se eu voltar aqui, né, eu vou voltar para a gente plotar as outras formas de onda para a gente poder ver melhor. Eu vou voltar aqui. Vou colocar aqui no gráfico agora. Vamos lá. Vou pegar novamente aqui, ó, tensão de referência, tensão de saída e a corrente de saída. Corrente de saída multiplicada por 10. Vamos mudar aqui a espessura das linhas para 2 vezes. Beleza. Então tá aí, né? O sinal de corrente, sinal de tensão. Eu voltei para
1800. Veja que a gente agora passou a ter aqui, ó, uma ondulação, né, na filtragem. Vou voltar aqui para o sinal, eu vou adicionar agora, basicamente, eu vou adicionar o sinal, só para a gente visualizar a modulação, ó, o sinal triangular e o sinal de referência, só que é o sinal depois do fator de conversão. Né? Basicamente, ó, eu estou adicionando, eu estou visualizando esse sinal triangular e esse sinal aqui, os sinais que estão na entrada do comparador, né, do meu PWM. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pegar um período apenas. Vou pegar aqui, ó, mais ou menos aqui no olho, vou pegar um período. Veja que eu tenho um período do sinal de saída, que é de 60 Hz. Eu coloquei 1800 justamente para a gente poder ver aqui o sinal triangular, o sinal da portadora. Né? Enquanto o sinal da portadora é maior que o sinal de referência, a saída basicamente as chaves S1 e S4, né? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. S1 e S4 vão estar em 0 e vice-versa. Em outras palavras, para que a saída do PWM esteja em 1, o sinal azul tem que estar maior que o sinal vermelho. Né? Se a gente aumentar aqui a espessura das linhas para poder visualizar melhor, veja que eu basicamente vou trabalhar de 0 até próximo de meio, né? Veja que o sinal triangular é de -1 até A1, só que essa faixa de -1 até +1 está representando o sinal lá do elo CC de -350 a +350. Como o meu sinal que eu quero produzir é um sinal de 180 de pico, 180 é um pouco mais da metade de 350. Então esse sinal senoidal, ele está viajando aqui até mais ou menos meio. Então, vamos plotar aqui agora as formas da VG1 e VG2. Vou mudar aqui também a espessura. VG1 e VG2 são sinais dos gates, né? Poderia até separar eles aqui para ficar melhor. Vou colocar VG1 e vou criar outro gráfico aqui. Vou colocar VG2. Só que aqui eu tenho que mudar aqui a espessura. Veja que vou colocar outra cor aqui para ficar mais fácil o comparativo. Vou colocar um verde aqui. Veja que quando o sinal azul é maior que o vermelho, o VG1 está em nível lógico 1. Veja que o VG2 é o inverso do VG1. Porque VG1 aciona S1 e S4. E VG2 aciona S2 e S3. Aqui eu não estou entrando no mérito, né, do tempo morto. É claro, essas duas chaves elas devem desligar para depois ligar essas. Depois, quando essas forem desligar, essas devem desligar primeiro para depois eu ligar essa. Como normalmente, tipicamente, uma chave eletrônica ela liga primeiro ela liga mais rápido do que desliga, a gente tem que ter um tempo morto. Nesse tempo morto pode ser no código, na programação, pode ser no gate drive, enfim, eu não estou entrando em detalhes com relação a essa questão do tempo morto. Então, né, voltando para cá, a gente basicamente vai ter um sinal, né, no semiciclo positivo, que vai sair de 50%, que seria o zero aqui da senoide, e pode chegar a 100%. Nesse caso ele não chega, porque o meu sinal aqui, modulador, né, ele está indo até 0,5. Se ele fosse aqui próximo de 1, essa largura de pulso poderia chegar próxima de 50%, de 100%. No semiciclo negativo é o contrário. Eu vou trabalhar de 0 a 50%. Veja, o valor mínimo, que é o pico do sinal negativo, eu tenho um valor aqui, ó, a menor largura de pulso possível. Então eu estou pegando um sinal que no semiciclo positivo vai variar de 50% a 100%, e no semiciclo negativo vai variar de 0 a 50%. Passando esse valor médio, né, como se a gente no filtro extraísse o valor médio disso aqui. Extraindo o valor médio, né, como esses tempos de 0 e 1 eles mudam, quanto mais próximo do pico do sinal eu tenho a largura de pulso maior. Quanto mais próximo do pico negativo eu tenho a largura de pulso menor. Então esse valor médio vai mudar.
como se ele variasse de 0 a 100%. O 100% seria 180 volts e o 0% seria, nesse caso, 0. E no negativo, o contrário, né? Então, a gente basicamente tem uma forma de modular aqui que oferece aí uma simplicidade, porém tem a desvantagem da frequência de chaveamento. Essa frequência da portadora, ela vai ser a mesma frequência do sinal na entrada do filtro, certo? Na modulação unipolar, a gente tem a vantagem da frequência que vai ser aplicada na entrada do filtro ser aí basicamente 2 vezes o valor da frequência da portadora, o que diminui o tamanho dos elementos passivos aqui do meu filtro, né? Então isso acaba sendo a vantagem. Porém, a gente tem, né, a desvantagem do ruído, né, em modo comum, maior, principalmente em sistemas fotovoltaicos, da modulação unipolar. Então, aqui, ó, vamos gerar um gráfico aqui novamente. Agora, eu vou colocar as chaves, né, o sinal na entrada do filtro e a corrente também. Então, vamos voltar aqui, vamos pegar o meu sinal de referência, o meu sinal de tensão. Vamos pegar a corrente também, de saída novamente. Vou colocar 2 aqui em todos, para visualizar melhor. E aí agora, veja, aquilo que a gente já tinha visto. Vou colocar outro gráfico, agora eu vou colocar o sinal na entrada do filtro, né? Nesse caso, o sinal na entrada do filtro é esse VF. Ó. Vou pegar o VF na entrada do filtro, vou plotar ele aqui. Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar como aqui eu estou trabalhando com uma frequência bem mais alta, né? Mesmo que não eu diminuir a frequência para a gente poder visualizar, mas a gente tem que pegar aqui só um ciclo do sinal. Deixa eu aumentar isso aqui. Vou pegar aqui e vou aumentar aqui essa linha, passar ela para 2. Veja que aqui dá para ver nitidamente, né? Esse sinal agora, isso aqui é o sinal na entrada do filtro. Esse sinal na entrada do filtro, eu basicamente estou tendo aqui 350 e aqui menos 350. Veja que no semiciclo positivo, eu tenho valores acima de 50%. Próximo do pico, ó, os valores de largura de pulso são os máximos. Já no semiciclo negativo, eu vou ter larguras de pulso que vão variar de 50 até 0. O pico negativo, eu vou ter valores de largura de pulso menor possíveis. Então vai variar de 50 a 100 e aqui no semiciclo negativo de 0 a 50. Então o valor médio para utilizando o filtro, na saída do filtro, vai ser essa senoide aqui, representada em azul. Então essa é uma forma extremamente eficiente e simples, né, a partir do momento, principalmente que a gente considera que a gente está usando microcontroladores, a gente faz isso via código, fica muito simples gerar um sinal, uma ação de controle modulada em PWM. Eu posso colocar a corrente aqui também, né, eu vou colocar aqui então a corrente no filtro, né, eu chamei a corrente do filtro de IF. Vou colocar aqui uma cor azul, só que eu tenho que multiplicar ela por 10, porque senão a gente nem consegue visualizar ela. Então, vamos pegar o IF aqui e multiplicar por 10. Veja, agora eu consigo visualizar. Eu não tinha colocado ela com um traço mais grosso. Então eu tenho uma corrente, enquanto a chave S1 e S4 estão ligadas, eu tenho uma corrente ascendente. E enquanto a chave S2 e S3 estão ligadas, eu tenho uma corrente descendente. A corrente muda de sentido, né? Veja que no semiciclo positivo aqui, eu tenho corrente positiva, numa média. No semiciclo negativo, eu tenho corrente negativa. Então, essa é a minha corrente. Eu coloquei aqui também, para enriquecer, né, a tensão e corrente na chave. Então, se a gente quiser medir tensão e corrente, eu coloquei na chave S3, né? Poderia ter sido na chave S1, qualquer outra chave. A gente pode vir aqui, ó. Eu vou até deixar esse gráfico aqui, vou inserir outro. Vou colocar então a tensão na chave S3, VS3 e IS3.
Só que S3 aqui, lembrando que eu tenho que multiplicar por 10, senão não vou conseguir visualizar. Vamos aumentar aqui os traços desses sinais. Bom, dessa forma, veja que a corrente, né, se a gente perceber aqui, ó, enquanto S1 e S4 estão ligadas, veja, nesse ponto aqui elas estão ligadas. Se a gente vier aqui no gráfico e olhar, a gente pode até aumentar aqui, ó. Enquanto S1 e S4 estão ligadas, ó, eu estou aplicando 350 volts na entrada do filtro, eu tenho uma corrente crescente, ascendente. E a corrente na chave S3 é zero, ela está desligada. Enquanto nesse intervalo de tempo, S2 e S3 vão estar operantes, né? Então, a corrente é descendente. E essa corrente é a corrente que a chave S3 está drenando. Ela parte de um valor máximo e vai para um valor mínimo. Então, eu tenho aqui tensões e correntes também na chave. Se eu aumentasse, né, veja, só para ilustrar, né, eu peguei aqui um período, estou analisando só um período. Então a gente consegue visualizar os sinais perfeitamente. Se eu vier aqui e aumentar minha portadora, vamos supor, vou colocar um valor, vamos supor, fazer de novo aqui, 18. Vou colocar 20, né, para arredondar. 20, aumentei mais de 10 vezes. Se eu voltar aqui nesse gráfico, ó, eu basicamente dentro desse intervalo eu não vou conseguir enxergar nada. Ó, vou voltar aqui e pegar um período só do sinal de 60 Hz. Ó, mesmo assim não consigo enxergar nada. Esse valor é um valor típico usual, né? 20K, né? 10K, 15K, 12K. 12 é múltiplo, né, de 60, tipicamente utilizado. Então eu fiz isso só para simplesmente mostrar aqui de uma forma mais familiar. Mas aí a gente teria que abrir muito o sinal de 60 Hz para conseguir visualizar os intervalos de chaveamento aqui do sinal com a frequência muito alta. Então foi meramente para mostrar aqui de uma forma mais melhor visual apresentado. Certo, gente? Então basicamente é isso. Uma próxima oportunidade eu vou mostrar aí os outros tipos de modulação de forma simples. Lembrando que aqui a gente está em malha aberta, a gente tem um inversor monofásico, né, com modulação SPWM usando um filtro LC. Esses valores aqui foram definidos empiricamente, só para eu fazer a simulação. Existem inúmeras formas da gente calcular, né, o valor do filtro baseado na aplicação, né, na frequência que você está trabalhando e nos parâmetros definidos do projeto. Ok? Um forte abraço aí, até a próxima.